Livro Os Mensageiros. Coleção A Vida no Mundo Espiritual. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Capítulo 2. Aniceto. Comunicando meus novos propósitos a Tobias, verifiquei a satisfação que lhe transpareceu do olhar. Fique tranquilo, disse bondoso, você possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar o pedido. Temos, por nossa vez, grande número de colegas na comunicação. Não será difícil localizá-lo com instrutores amigos. Conhece o nosso estimado Aniceto? Não tenho esse prazer. É antigo companheiro de serviço, continuou informando amável, e esteve conosco na regeneração, algum tempo. Em seguida, devotou-se a tarefas sacrificiais no Ministério do Auxílio e hoje é instrutor competente na comunicação, aonde vem prestando concurso respeitável. Conversarei a respeito com o ministro Genésio, não tenha dúvidas. Seu desejo, André, é muito nobre aos nossos olhos. O prestimoso companheiro deixou-me num mar de contentamento indefinível. Comecei a compreender o valor do trabalho. A amizade de Narcisa e Tobias era tesouro de inapreciável grandeza que o espírito de serviço me havia descortinado ao coração. Novo setor de luta desdobrar-se-ia à minha frente. Não deveria perder a oportunidade. Nosso lar estava cheio de entidades ansiosas por aquisições dessa natureza. Não seria justo entregar-me de boa vontade ao novo aprendizado? Além disso, certo da minha volta à carne, em futuro talvez não distante, a providência constituiria a realização de profundo interesse ao meu aproveitamento geral. Misteriosa alegria dominava-me todo, sublimada esperança iluminava-me os sentimentos. Aquele desejo ardente de colaborar em benefício dos outros, que Narcisa me acendera no íntimo, parecia encher agora a taça vazia do meu coração. Trabalharia, sim. Conheceria a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia. Procuraria a prodigiosa luz da fraternidade através do serviço às criaturas. Aqui o trecho captura um momento crucial na jornada de André, a decisão de se dedicar a um novo propósito focado no serviço ao próximo. Ele não está mais apenas se recuperando ou aprendendo passivamente. Ele está tomando a iniciativa de se tornar um agente ativo de auxílio. Percebemos a comunicação do propósito de André Luiz quando ele comunica sua decisão a Tobias, o amigo e mentor na colônia espiritual Nosso Lar. E a recepção positiva de Tobias é imediata, bondosa e encorajadora. Ele não apenas aprova a decisão de André, mas se prontifica a ajudá-lo de forma prática. O diálogo com Tobias revela como a sociedade espiritual é organizada, baseada em mérito, cooperação e trabalho. Tobias menciona que André possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar o pedido, bônus hora. Isso mostra que o trabalho é uma espécie de moeda ou crédito que permite ao espírito solicitar novas oportunidades e responsabilidades. Não é um sistema punitivo, mas um de mérito e progresso. Há uma estrutura organizada com ministérios, Ministério do Auxílio, Comunicação, ministros, Genésio e instrutores, Aniceto. A ajuda acontece através de uma rede de contatos e amizades, mostrando um sistema colaborativo, instrutores amigos. Aniceto é descrito como um antigo companheiro, com vasta experiência, inclusive em tarefas sacrificiais, o que o qualifica como um instrutor competente. A transformação interior de André Luiz é percebida com uma reflexão profunda dele sobre o que essa nova fase significa para ele. É aqui que o impacto emocional e espiritual da decisão se torna claro. Alegria e contentamento, ele se sente num mar de contentamento indefinível, dominado por uma misteriosa alegria e sublimada esperança. Isso contrasta fortemente com o estado de sofrimento e confusão em que ele chegou a Nosso Lar. Descoberta do valor do trabalho e da amizade. Ele compreende que o trabalho com propósito e a amizade sincera de Narcisa e Tobias são tesouros de inapreciável grandeza.
Foi o espírito de serviço que abriu seu coração para esses valores. Enchimento do vazio existencial. A citação da taça vazia do meu coração que agora se enche é poderosa. O desejo de servir, inspirado por Narcisa, preenche um vazio que ele sentia, dando-lhe um novo sentido de vida. Visão de futuro. André conecta essa nova oportunidade de aprendizado ao seu futuro, incluindo uma eventual reencarnação, volta à carne. Ele entende que o serviço ao próximo é um preparo valioso para todas as etapas de sua evolução espiritual. Assim, compreendemos que o trabalho nos é ofertado como redenção e crescimento, porque o trabalho não é um fardo, mas bênção e uma ferramenta para a evolução espiritual. Percebemos a ajuda desinteressada de Tobias e a inspiração de Narcisa são fundamentais para o progresso de André. Ninguém evolui sozinho. O trecho marca o despertar de André para a alegria que existe em servir os outros, superando o egoísmo e a autopiedade. A passagem é inteiramente permeada por um sentimento de otimismo e esperança, mostrando que sempre há uma oportunidade para recomeçar e encontrar um propósito nobre. Sendo assim, aqui nos ilustra de forma bela e didática a transição de um espírito do sofrimento para a alegria produtiva, destacando que o verdadeiro contentamento é encontrado no serviço desinteressado e na construção de laços fraternos. À noite, fui procurado por Tobias, sempre generoso, trazendo-me a confortadora aquiescência do ministro Genésio. Com sorrisos afetuosos, convidou-me a acompanhá-lo. Conduzir-me-ia à presença de Aniceto, para conversarmos relativamente ao assunto. Emocionadíssimo, segui para a residência da nova personagem que se ligaria fundamente à minha vida espiritual. Aniceto, ao contrário de Tobias, não se consorciara em nosso lar. Vivia ao lado de 5 amigos que lhe foram discípulos na terra, em edifício confortável, encravado entre árvores frondosas e tranquilas, que pareciam postas ali para protegerem extenso e maravilhoso roseral. Recebeu-nos com extrema gentileza, o que me causou excelente impressão. Aparentava ele a calma refletida do homem que chegou à idade madura, sem fantasias da mocidade inexperiente. Embora lhe transparecesse muita energia no rosto, revelava o otimismo sadio do coração cheio de ideais sacrossantos. Muito sereno, recebeu todas as alegações do meu benfeitor, dirigindo-me de quando em vez olhares amistosos e indagadores. Tobias falou longamente, comentando minha posição de ex-médico no plano terráqueo, agora em reajustamento de valores no plano espiritual. Depois de examinar-me com atenção, o orientador aduziu: "Não há o que embargar, meu prezado Tobias. No entanto, é preciso reconhecer que a solução depende do candidato. Sabe você que estamos aqui na instituição do Homem Novo. André está pronto e disposto", adiantou o amigo carinhosamente. Aniceto fixou em mim o olhar penetrante e advertiu: "Nosso serviço é variado e rigoroso. O Departamento de Trabalho, afeto à nossa responsabilidade, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Comprometemo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas, e todos respondem por qualquer erro cometido. Achamo-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais trazidas do mundo carnal. Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, interessamo-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem de nosso Pai, e esta convicção nos ajuda a esquecer as exigências descaídas de nossa personalidade inferior." André Luiz é levado por seu amigo e benfeitor, Tobias, para conhecer Aniceto, um instrutor espiritual. A visita tem como objetivo conseguir uma vaga para André em uma nova esfera de trabalho. Após Tobias apresentar o caso de André, Aniceto, o líder da instituição do Homem Novo, explica as rigorosas condições para ser aceito em sua equipe. O trabalho é focado na felicidade de servir.
exige a supressão total de reclamações e vaidades pessoais, promove a responsabilidade coletiva e se baseia na humildade de reconhecer que toda capacidade vem de Deus. Aniceto é a figura central do trecho, o novo mentor. Sua descrição é a de um líder espiritual maduro e equilibrado, calmo, sereno, com energia no rosto e otimismo sadio. Não possui as fantasias da mocidade inexperiente. Seu papel é o de orientador e departamento de trabalho focado na transformação interior, instituição do homem novo. Ele é firme, direto e estabelece regras claras e exigentes, funcionando como um filtro para garantir que apenas os verdadeiramente comprometidos ingressem em sua equipe. O ambiente descrito reflete a natureza do trabalho realizado ali. É um edifício confortável, encravado entre árvores frondosas e tranquilas. A presença de um extenso e maravilhoso roseral, protegido pelas árvores, simboliza a beleza e a delicadeza do trabalho espiritual, que precisa de um ambiente de paz e proteção para florescer. A menção de que Aniceto não se consorciara em nosso lar e vivia com discípulos, e não com uma família, sugere que sua comunidade é uma espécie de núcleo de trabalho e aprendizado, com um propósito mais monástico e focado na missão, em contraste com a estrutura mais social e familiar de outras partes da colônia espiritual. Aniceto expõe os pilares filosóficos de seu grupo de trabalho, que são centrais para a doutrina espírita apresentada aqui. A felicidade de servir. O propósito do trabalho não é o reconhecimento ou a recompensa, mas a alegria intrínseca encontrada no ato de ser útil aos outros. Anulação do ego e da vaidade. Este é o tema mais forte. A instituição é um curso de extinção das velhas vaidades pessoais. As regras são claras. Silenciar reclamações. Aceitar as tarefas e desafios sem queixas. Anonimato no bem. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis. O importante é que o bem seja feito, não quem o fez. Esquecer a personalidade inferior. Deixar para trás o orgulho, o egoísmo e a necessidade de autoafirmação trazidos da vida na Terra. Responsabilidade coletiva. Todos respondem por qualquer erro cometido. Isso cria um forte senso de união, interdependência e cuidado mútuo. O sucesso ou o fracasso é do grupo, não do indivíduo. Humildade e consciência da origem divina. A convicção de que toda a possibilidade construtiva vem de nosso Pai é o que sustenta a anulação do ego. Se todo o mérito pertence a Deus, não há espaço para a vaidade pessoal. Aqui, descreve um rito de passagem para André Luiz. Ele está saindo de uma fase de recuperação para entrar em uma escola de serviço espiritual avançado, cujas lições fundamentais são a humildade, a disciplina e o amor ao próximo, por meio do trabalho anônimo e desinteressado. Identificando-me à surpresa, Aniceto esboçou um gesto significativo e continuou. Nos trabalhos de emergência destinados à preparação de colaboradores ativos, tem um quadro suplementar de auxiliares, constante de 50 lugares para aprendizes. No momento, disponho de 3 vagas. A intensa atividade de instrução, necessária a servidores que cooperarão em socorros urgentes na Terra. Orientadores há que se fazem acompanhar nos serviços da crosta por todo o pessoal em aprendizado, mas eu adoto o processo diferente. Costumo dividir a classe em grupos especializados, de acordo com a profissão familiar aos estudantes, para melhor aproveitamento no preparo e na prática. Tenho, presentemente, um sacerdote católico romano, um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos. Em nosso lar, a ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva, mas nos dias de aplicação na crosta terrestre não me faço seguido de todos.
Naturalmente, não se negará ao engenheiro ou ao operário o ensejo de aquisição de conhecimentos outros que transcendem a paisagem de realizações que lhes cabem, mas tais manifestações devem constar do quadro de esforços espontâneos, no tempo vasto que cada qual aufere para descanso e entretenimento. Considerando, pois, o serviço atual, temos interesse em aproveitar as horas no limite máximo, não só em benefício dos que necessitam de nosso concurso fraternal, como também a favor de nós mesmos, no que toca à eficiência. Ponderei, admirado, o curioso processo, enquanto o orientador fazia longa pausa. Após mergulhar toda a atenção em mim, como se desejasse perceber o efeito de suas palavras, Aniceto continuou. Este método não visa apenas a criar obrigações para os outros. Aqui, como na Terra, quem alcança a melhor porção nas aulas e demonstrações não é propriamente o discípulo, e sim o instrutor, que enriquece observações e intensifica experiências. Quando o ministro Espiridião me chamou a exercer o cargo, aceitei-o sob a condição de não perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo. Desse modo, não preciso alongar-me noutras considerações. Creio haver dito o bastante. Se está, portanto, disposto, não posso recusar-me a aceitá-lo. Compreendo seus nobres programas, respondi comovido. Será honra para mim a possibilidade de acompanhá-lo e receber suas determinações de serviço. Aniceto esboçou a expressão fisionômica de quem atinge a solução desejada e concluiu. Pois bem, poderá começar amanhã. E, dirigindo-se a Tobias, acrescentou. Encaminhe o nosso amigo amanhã ao centro de mensageiros. Lá estaremos em estudo ativo e providencia para que André seja bonificado pelas tabelas da comunicação. Agradecemos satisfeitos e logo em seguida a Tobias despedi-me, alimentando novas esperanças. Aniceto, um instrutor experiente, oferece a André Luiz uma das 3 vagas disponíveis em seu grupo de 50 aprendizes. Ele explica sua metodologia de trabalho, organizar os colaboradores em grupos especializados, de acordo com as profissões que exerciam na Terra, para otimizar os serviços de auxílio urgente no plano físico, crosta terrestre. Aniceto também revela sua filosofia pessoal. O instrutor é quem mais aprende no processo de ensino. André Luiz aceita a proposta com gratidão, e Aniceto o instrui a se apresentar no centro de mensageiros no dia seguinte para iniciar suas atividades e ser devidamente remunerado espiritualmente. Bonificação. Mais uma vez o diálogo revela um plano espiritual altamente organizado, com departamentos, centro de mensageiros, hierarquias, o ministro Espiridião, quadros de funcionários, 50 lugares para aprendizes, e sistemas de remuneração, bonificado pelas tabelas da comunicação. Isso desmistifica a ideia de um céu ocioso, apresentando-o como um local de trabalho, estudo e progresso contínuo. Aniceto adota um método pragmático e inteligente. Em vez de um treinamento genérico, ele aproveita as habilidades e conhecimentos prévios de cada espírito. Ele cita a composição de sua equipe, um sacerdote, um médico, engenheiros, professores, etc., mostrando que cada profissão tem uma aplicação útil nos trabalhos de auxílio. Um engenheiro pode ajudar em questões de estrutura espiritual ou planejamento, um médico em socorros ligados à saúde, e assim por diante. O objetivo é aproveitar as horas no limite máximo para ser mais eficiente, tanto para os necessitados na Terra, quanto para o próprio aprimoramento dos trabalhadores. A filosofia do aprendizado contínuo é uma das ideias mais profundas do trecho. Aniceto afirma que quem alcança a melhor porção, nas aulas e demonstrações, não é propriamente o discípulo, e sim um instrutor. Ele revela que aceitou seu cargo com a condição de não parar de aprender e se educar. Isso mostra que, no universo descrito por André Luiz, a evolução é uma via de mão dupla e incessante. Ninguém, nem mesmo um líder, está pronto.
todos são aprendizes. O trabalho não é um fardo, mas uma honra e uma oportunidade de crescimento. Será honra para mim a possibilidade de o acompanhá-lo. A bonificação não deve ser entendida como um salário material, mas como bônus hora, uma espécie de crédito espiritual que pode ser usado para obter recursos, visitar entes queridos na Terra ou ter acesso a estudos mais avançados na colônia. O trabalho útil gera mérito e progresso. Analisando o capítulo 2, Aniceto, André Luiz, motivado por um novo propósito de servir, comunica a seu amigo, Tobias, seu desejo de trabalhar no Ministério da Comunicação. Tobias, satisfeito com a nobre intenção de André, prontamente se oferece para ajudar, mencionando que ele já possui as horas de trabalho necessárias. Ele sugere apresentá-lo a Aniceto, um respeitado instrutor do setor. Naquela mesma noite, Tobias leva André à residência de Aniceto, um local sereno e belo. Aniceto é descrito como um homem maduro, calmo e enérgico. Durante a conversa, Aniceto expõe com clareza as rigorosas condições de trabalho em sua equipe. O objetivo é servir desinteressadamente, eliminar a vaidade pessoal, não fazer reclamações e assumir responsabilidade coletiva pelos erros. Ele explica seu método de ensino, que consiste em organizar os aprendizes em grupos especializados conforme suas profissões terrenas, médicos, engenheiros, etc., para otimizar o aprendizado e o serviço, especialmente nas missões de socorro na Terra. Aniceto ressalta que o próprio instrutor é quem mais aprende no processo. André Luiz, comovido e impressionado com os nobres programas, aceita as condições sem hesitar. Aniceto o acolhe e o instrui para começar no dia seguinte, no centro de mensageiros, pedindo a Tobias que providencie a bonificação de André segundo as regras do ministério. André se despede, cheio de novas e sublimes esperanças. Este capítulo é rico em lições sobre a vida no plano espiritual e o desenvolvimento pessoal. O valor transformador do trabalho percebemos na frase: "Comecei a compreender o valor do trabalho", porque o trabalho em nosso lar não é apenas uma ocupação, mas um mecanismo de aprendizado, mérito, horas de trabalho e redenção. É através do serviço que André encontra um novo sentido para sua existência. Percebemos o serviço ao próximo como fonte de felicidade. Observemos que a alegria que André sente não vem de uma recompensa externa, mas do desejo de ser útil. A taça vazia do meu coração é preenchida pela vontade de servir. Aniceto define sua equipe como cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. A humildade e o combate à vaidade é o ensinamento mais direto de Aniceto. As regras de sua equipe são um curso de extinção das velhas vaidades pessoais. Isso inclui trabalhar anonimamente, como ninguém exige expressão nominal, não reclamar e aceitar a responsabilidade coletiva. É a transição do eu para o nós, do personalismo para o bem comum. O método de Aniceto revela que o mundo espiritual é altamente organizado e pragmático. As habilidades e conhecimentos adquiridos na Terra, médico, engenheiro, etc., não são descartados, mas sim aproveitados e direcionados para um propósito maior, otimizando o serviço. Aniceto, mesmo sendo um instrutor, afirma que ele próprio é o maior beneficiado do processo de ensino, pois enriquece suas observações e experiências. Isso mostra que, no caminho espiritual, todos são eternos aprendizes, independente da posição hierárquica. Podemos destacar alguns tópicos do capítulo. A instituição do homem novo. Essa frase usada por Aniceto sintetiza o objetivo do trabalho espiritual: a reforma íntima, a superação das imperfeições e a construção de um novo ser, livre do egoísmo e da vaidade. A descrição do local onde Aniceto o recebe é um ambiente encravado entre árvores frondosas e tranquilas, e o maravilhoso roseiral não são meros detalhes. Eles refletem a harmonia e a serenidade interior de seu morador, mostrando a conexão entre o estado de espírito e o ambiente no plano espiritual. Já a bonificação pelo trabalho, com a menção de que André será bonificado pelas tabelas da comunicação, reforça a ideia de que o trabalho gera méritos, bônus hora,
que podem ser utilizados para diversas finalidades na colônia espiritual, um sistema justo de causa e efeito. Aqui, no capítulo 2 de Os Mensageiros, marca o início de uma nova e decisiva fase na jornada de André Luiz, onde ele deixa de ser um mero paciente em recuperação para se tornar um aprendiz ativo no serviço do bem, sob a orientação de um mestre que lhe ensina o caminho da disciplina, da humildade e da verdadeira felicidade através do serviço ao próximo. Encontramos aqui uma excelente síntese dos ensinamentos da obra. O mundo espiritual é um campo de trabalho organizado e incessante, onde o serviço ao próximo é o principal caminho para a evolução pessoal. A metodologia de Aniceto ilustra a lei do aproveitamento, onde nenhuma experiência anterior é descartada, e a humildade de reconhecer que o verdadeiro mestre é aquele que nunca deixa de ser um aluno. A cena marca o início de uma nova e importante jornada para André Luiz, agora como membro dos Mensageiros. Se gostou, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer e divulgar a doutrina dos Espíritos.